Então, gente, boa tarde. Estou aqui começando nossa aula. Tá, então, antes da gente começar, eu estava me referindo ao trabalho que eu passei, e o Rafael está se queixando, muito corretamente, que eu ia postar o enunciado do trabalho. Ficou esperando para não ter que ficar voltando o vídeo toda hora que tiver uma dúvida no que fizer no trabalho. Rafael, você está certo. Eu fui preguiçoso e eu vou ter que botar de uma forma razoável o que é que será o trabalho. Então, eu concordo com você. Vocês não quero tomar o tempo de vocês, então eu vou colocar numa página, tá? Um passo a passo. Mas ainda assim, Rafael, eu achei que eu tivesse subido os slides. Eu acho que tinha um slide lá que tinha um passo a passo, mas eu posso estar enganado, viu? Eu posso ter me enganado. De qualquer forma, eu vou ajudar vocês e vou colocar um passo a passo. Então, na prática, o que é que nós estamos querendo fazer? Nós estamos querendo fazer o seguinte. Apenas recapitulando, num trabalho anterior, né, no trabalho de Verilog, primeiro que vocês fizeram, a ideia era que vocês fizessem aquela parte de cifragem utilizando o OTP, certo? E aí eu coloquei para vocês agora, utilizando o conceito do cifrador de Vernan Cipher, que ele faz mais ou menos o que a gente tinha feito, tá? Mas ele utiliza um registrador. Alguns de vocês utilizaram um modelo comportamental que na prática poderia ser entendido como um registrador, certo? Então o negócio da linguagem de Verilog tem muito disso. Então, muito bem. Então pode ser até que alguns de vocês já tenham feito parte disso. O que eu estava querendo, como um primeiro propósito, era que vocês construíssem, a partir de um modelo estrutural, um registrador de deslocamento para que pudéssemos fazer essa parte com uma única porta SHOR, fazendo um SHOR bit a bit, né, cifrando bit a bit para emular um Vernan Cipher, um cifrador de Vernan. Para tal, você precisa de uma OTP, né, One Time Pad, suficientemente aleatório. Então, eu quero expandir. Eu acho que vários de vocês ficaram satisfeitos com aquele projeto original. Vocês gostaram, né? Eu acho que isso é muito importante, né, para vocês terem um bom entendimento da matéria. É legal, né, que vocês, dentro do possível, né, se divirtam com a matéria, né? Então é importante, né, que isso aconteça, que vocês consigam ter alguma diversão, né? Que seja algo que seja agradável para vocês. Então esse é um dos pontos que eu gostaria de colocar para vocês. Criar, né, uma forma de ficar mais fácil para vocês aprender. Se tá todo mundo, me responde por favor, se está todo mundo conseguindo enxergar a tela. Pode falar ou escrever no chat. Mas um dos pontos que eu queria ver... obrigado, Eduardo. Então, uma das coisas que eu estava querendo fazer era o seguinte, que vocês aprendessem 4 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, lógica combinacional. Segundo, Verilog. Terceiro, a lógica sequencial. Quarto, Verilog. Quinto, o que eu queria que vocês aprendessem era um pouquinho de criptografia. Ou seja, o que eu estou querendo fazer trazer para vocês é exatamente isso, que vocês tenham um aprendizado que cubra num único trabalho 5 coisas, tá? Então essas são as 5 coisas. Ele meio que faz um resumo do curso. Vocês vão entender a linguagem Verilog, que vocês vão precisar em organização de computadores, OC1, OC2. Vocês vão aprender um pouquinho de criptografia. Eu conversei, né, com o professor Yerhun, que ele conhece muito sobre criptografia, ele achou muito legal essa ideia. E basicamente é isso, a gente estruturar o curso em torno disso, de podermos construir, abre e fecha aspas, um hardware que pudesse fazer isso. Tá bom. Então, o Pedro está falando que teve problema com o áudio, você não perdeu nada nos primeiros 5 minutos da aula. Não, Pedro,
porque eu meio que dei muita volta para chegar no que eu acabei de falar. Que a ideia, na hora que começamos a gravar aqui, alguém começou a gravação pelo Teams, foi o que realmente de importante ficou. Ainda assim, vai ter no YouTube, eu não sei qual versão que eu vou colocar, se eu coloco a do Teams ou eu coloco a do OBS, eu vou tentar uma das duas. Mas o ponto é que o trabalho, e vamos entender o trabalho como aquele primeiro trabalho que eu passei, que vocês já fizeram, de cifragem e decifragem. Depois o outro trabalhinho que eu passei agora mais recente, de poder implementar os registradores a partir de um flip-flop, e até chegar no registrador de deslocamento. As questões que eu vou abordar hoje, para vocês terem uma ideia um pouco de como é que funciona mesmo esse negócio de cifragem. Porque essa é a terceira ou quarta vez que eu dou o curso de ISL, e eu vou falar o seguinte, eu não tenho muita certeza, né, para a turma da ciência da computação, se o curso é agradável. O que é ser agradável? Se vocês estão pegando as coisas, se vocês estão sentindo uma razão de existir nesse curso. Então, meu trabalho é esse, meu desafio é esse. Da gente criar um sentido para esse curso, e a forma de fazer isso é encontrar um trabalho que dê uma aplicação que envolvam todos os conceitos. Então, na minha experiência aqui, já de ter dado curso algumas vezes, no meu trabalho passado em criptografia, na minha experiência de hardware, eu achei que algo que condensa tudo num pacote é vocês construírem um cifrador, tá? Um cifrador. Vocês já fizeram um, mas nós vamos fazer mais uns 2 ou 3 até o final do curso. Então eu vou explicar em detalhes até o final da aula de hoje o que será. Lucas pergunta, a gente pode utilizar aquele modo do flip-flop day que você mostrou como exemplo, ou é necessário escrever um do zero? Bom, vamos ver se eu lembro qual que era aquele do tipo D. Você está falando um que envolve até 2 RS e com aquela porta AND e tudo mais? Eu acho que não. Acho que você pode usar um flip-flop comportamental falando que o Q mais é igual a D. Tá certo? Ô Pedro, acho que o Rafael perguntou o que vai ser o trabalho. Eu vou dar um passo a passo e postar, tá bom? Para ficar postado, para ficar fácil para vocês entenderem aí o que é que vocês têm de fazer e para ficar objetivo, né? Tipo assim, ponto 1, coloca lá e faz. Ponto 2, tá, no EDA Playground tem uma implementação no flip-flop tipo D. Deixa eu dar uma olhada nele aqui. Aliás, eu podia até compartilhar. Deixa eu correr ali e ver se eu acho ele. É um flip-flop tipo D. Acho que, aliás, é o primeiro flip-flop, não é? Se vocês forem... é isso, Lucas? Que quando a gente procura a implementação, quando a gente busca todos, é o primeiro. É do Victor Lyubolavsky. Não é esse que você está falando? É esse mesmo, né? Do Victor Lyubolavsky. Então, você viu o que ele coloca lá? Ele faz só o que é mais igual a D. Ele é bem comportamental. Aí sua pergunta bom, você pode usar esse e concatenar. Você concatena eles. Eu vou mostrar para vocês como vocês concatenam eles hoje. Só que o professor é chato, né? Eu vou mostrar não com flip-flop tipo D, porque é o trabalho de vocês. Eu vou mostrar com flip-flop JK, porque ele comuta. Por que é que eu vou mostrar com flip-flop JK? Porque eu vou usar uma aula do ano passado. E segundo, porque no ano passado a gente construiu isso com chip mesmo, a gente botou na protoboard. Mas vai ajudar, viu, Lucas? Você vai entender com clareza como é que fica esse registrador, beleza? Posso, então... Tá tudo tranquilo, gente? Eu estou querendo dar um pouco mais de contexto geral. Só concluindo essa questão do trabalho, eu vou falar, depois eu vou dar a aula de hoje, depois eu vou passar alguns exemplos até o final da aula, depois eu vou escrever tudo de novo na próxima aula, detalhar em maior profundidade o trabalho. Então, ainda que vocês não entendam o que eu vou colocar hoje, que eu vou falar agora, e ainda que vocês escutem de novo e não entendam, não se preocupem muito. Eu quero começar a plantar essas ideias na cabeça de vocês, que é essa questão de cifragem.
Muito bem, então eu falei do OTP e da cifragem com OTP. E vocês já fizeram isso, OTP é One Time Pad, usando a porta Shore. Aí agora eu estou falando de usar OTP e um registrador. Beleza, ainda vou precisar disso, né? O que eu vou mostrar para vocês no final da aula de hoje é um registrador de deslocamento com feedback. Em outras palavras, você pega o último bit dele, a saída dele e joga ele na entrada com alguns taps. Taps é uma derivação. Eu pego alguns dos bits deles, dos bits, eu estou falando bit, na verdade é o flip-flop. Eu vou pegar alguns dos flip-flops e vou fazer algumas operações lógicas. Isso vai me permitir que eu gere um polinômio. Este polinômio, por exemplo, eu posso usar um polinômio que me gere uma sequência de Fibonacci. Dependendo do número de... Todo mundo já ouviu falar, né? Sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci é uma dessas coisas mágicas da natureza que é muito curiosa, tá? Ela é muito interessante. Eu não vou falar sobre ela aqui porque, primeiro, que eu sou leigo em matemática, tá? Mas ela tem propriedades que são observadas na natureza. Acho que desde da regra áurea, né, de proporcionalidade, eu acho que, se eu não me engano, até a forma que o The Edge do YouTube toca, ele tem uma forma que ele coloca as notas repetindo em cima de si próprio, que gera uma série temporal. É umas coisas assim, e que gera um som super legal. Então, só para explicar um pouco. Mas, enfim, com uma sequência de Fibonacci, ela é um gerador de número pseudo-aleatório. Então, ela é utilizada, por exemplo, para Bluetooth, acho que eu já tinha falado isso, para USB e para vários outros. Eu vou dar alguns exemplos onde se utilizam alguns registradores de deslocamento com feedback linear. Então, ele gera um polinômio e aí ele vai fazer. Então, aí, por fim, tá? No final do projeto, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos pegar um OTP. Até esse colega, né, sugeriu, fala para eles usarem uma máscara para poder descobrir qual que é o OTP. Fala, pô, mas aí, se você vai usar a máscara, você sabe qual que era a mensagem que você está tentando cifrar. Máscara você coloca uma palavra, né, com, vamos dizer assim, uma palavra de 8 bits, você coloca o número 1. Aí, em um dos bits, é lógico, né, você está fazendo uma máscara daquele bit. Aí é meio óbvio, né, se você pegar uma palavra com 8 bits, 8 palavras de 8 bits, cada um com um bit 1 em uma posição, você consegue, né, fazer máscaras para poder mostrar qual que é seu OTP. Então, o que ele falou, eu achei meio óbvio, né? Mas eu não sei, eu posso ser simplesmente ignorante. Então, eu pensei em outra coisa. O que eu pensei? Algo que eu acho que é mais fácil. Seria vocês fazerem o seguinte, vocês utilizarem, primeiro, vocês utilizarem o OTP. E o OTP finito, recirculando ele. Em outras palavras, você tem um OTP de 4 bits, por exemplo, e você coloca ele circulando através de um registrador em anel, que eu vou mostrar um exemplo deles aqui para vocês hoje, e você está sempre pegando, cifrando bit a bit. O que acontece? Depois de cada 4 bits, o período se repete. E aí, dependendo do tamanho da mensagem, pela frequência de vezes que acontece, probabilisticamente, o número de vezes que aparece a letra no alfabeto, eu não sei em português, mas em inglês a letra E é uma das mais comuns, então você começa a tirar padrões estatísticos de mensagem cifrada. Então, se você cifrar com um número pequeno de bits, você consegue descobrir qual que é o OTP. Se for um OTP pequeno. Então, isso era uma das coisas que eu estava pensando. A gente pode também dividir em vários grupos, cada um faz um teste de segurança. Essa é outra coisa que pode ser legal. A gente faz um teste de segurança com a mensagem cifrada. Em outras palavras, você vai construir um hardware utilizando o Verilog, porque ele pode ser convertido para hardware. Você cifra uma mensagem utilizando algumas estratégias. Então, uma delas é com o OTP de 4 bits, a outra, todas no modo Vernant Cipher, né, cifrador de Vernant. A outra é utilizando
esse polinômio de Fibonacci, que eu vou mostrar como é que vocês fazem, tá certo? Só que a gente vai pegar um polinômiozinho pequenininho para poder ter um período pequeno, porque aí com isso a gente consegue ver ele se repetindo. Então a aula de hoje é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Posso dar o start aqui na aula? Era um pouco nesse sentido. E eu estou colocando aqui contadores, mas a gente contador, se ele se reinicializa, ele é, de certa forma, registrador. Então, vamos lá. A aula que nós vamos cobrir hoje, de novo, está no ROT, né, capítulo 11, no TOT também, capítulo 6, do CATS. Então, é essa parte de lógica sequencial, tá certo? Então, só repetindo. Isso aqui foi uma das últimas coisas que eu tinha colocado. Se eu não me engano, o Pedro tinha perguntado como é que esse negócio funciona. Né, e eu falei, isso aqui pode ser, por exemplo, um endereço. Né, ele reconhece o padrão 1001. Você tem na sua casa um monte de aparelhos Wi-Fi que você quer depois mandar um sinal. E aí depois você pode, quando chega isso aqui, ele habilita e escuta o que é que você está falando, tá certo? Ele habilita a escuta do sinal. Tá? Ou seja, ele sabe que a mensagem é para ele. Sabe que a mensagem é para ele. Então, essa a gente tinha explicado, né, uma possibilidade de como é que nós vamos fazer esse tipo de identificação. Então, é uma utilização de um reconhecimento de padrão, não é isso? A outra era a parte de contadores, né? Isso que eu estava falando. Por exemplo, esse tipo de contador aqui, ele é um contador engraçado, né? Na verdade, ele recircula um bit 1. Então, o que eu fiz? Eu programei o 1 aqui e olha que vamos ver, gente, se vocês conseguem entender o funcionamento desse. Por favor, me digam se tiverem qualquer tipo de dificuldade porque esse aqui é um conceito muito interessante da gente explorar, que vai ser explorado no trabalho. Então, olha só. Nesse caso, o que a gente faz? A gente escreve nele, por exemplo, o padrão 1000, tá? Então, de alguma forma, eu coloquei esse padrão, carreguei nesse registrador, que no caso eu estou chamando de um contador, mas ele é um registrador, eu posso entender ele como um registrador que eu inicializei com 100, e depois o que eu faço? A saída do out4, eu jogo de volta no in. E aí o que ele faz? Ele pega esse bit que estava 1 aqui, deu um pulso aqui, a borda de subida positiva do clock, joga pro 2, aqui então ele já tem aquela saída, né? Aqui o que mais tem. E aí que esse 1 vai passando flip-flop para flip-flop. Então ele fica fazendo isso. Então quando eu falei, por exemplo, poderíamos conceitualmente fazer um OTP de 4 bits. Eu programo ele aqui, quais são os 4 bits aleatórios. Eles vão falar, pô, mas 4 bits uma sequência aleatória? Concordo. Isso aqui pode ser, qualquer um desses aqui pode ser aleatório, né? Pode ser. A chance desse aqui acontecer é 1/16, vamos pensar assim, né? Então ele é aleatório. Mas enfim, eu coloco uma sequência aleatória aqui nesses 4 bits. Quando o número de bits é muito pequeno, é difícil a gente estabelecer essa aleatoriedade, porque só tem 4. Né? Então é um número pequeno para a gente poder fazer até mesmo estatística. Uma forma de medir o grau de aleatoriedade é ver a entropia. A entropia é quantas vezes nós temos número de 0 e quantas vezes nós temos número de 1. Quando os dois forem mais ou menos o mesmo, é o máximo de entropia, porque é uma forma mais, digamos, eu posso colocar uns e zeros em distintas posições. Então ele tem uma entropia maior. Então, por exemplo, eu pego aqui e coloco minha palavra. Esse out4, o que eu posso fazer? Eu coloco aqui, eu derivo a saída dele aqui para uma porta short. E aqui eu tenho um registrador de entrada, que eu vou colocando meus bits. E aí a cada bit de clock eu vou cifro um, jogo, cifro outro, jogo. Então, esse é um exemplo de como que a gente faz. Então vocês percebem que ele ficou sempre recirculando esse bit que estava, essa palavra que estava aqui. Então cada hora ele vai cifrar. Isso que eu estou chamando de recircular. Cada hora, um instante t, qualquer t igual a t, ele vai pegar um bit que está aqui
e faz um XOR com a mensagem que você estiver mandando. Então ele vai continuar cifrando. Então eu vou depois desenhar isso num diagrama de blocos bonitinho, mas eu queria que vocês entendessem essa parte aqui deste contador. Nesse caso é um contador estranho, né? Ele conta assim, ele conta 1, 2, 4, 8. Ele só conta em potência. Um contador estranho, mas é um contador. Tá? Então ele tem uma forma, né, seus estados, quando eles são percorridos, eles seguem essa devida ordem. Tá claro, gente? Alguém tem algum problema? Então vamos lá. O binário, esse é um contador mais, digamos assim, mais fácil ou mais usual, né? Porque ele conta esse que conta de 0 até 8, né? Naturalmente. Por quê? Porque ele tem 3 bits. Então, a gente tem aqui, no caso, eu peguei 3 flip-flops, né? O bit menos significativo é o A, o mais significativo é o C, e aqui é o próximo estado. Então, as equações dele, elas são basicamente essas que aqui estão, né? É basicamente isso. Como é que eu vou fazer? Esse aqui é a forma da gente construir. E aqui são a tabela verdade, né? Para o que vai ser o A, o B e o C. É uma forma da gente escrever utilizando lógica combinatória. A partir desse desenhozinho que aqui está, eu posso, né, escrever como que a gente constrói esse circuito. Ele aqui é um síncrono, por quê? Porque ele tem que estar configurado junto do clock. Esta é a forma da gente reescrevê-lo, tá? Eu vou reescrever essas equações. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Então vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar ali? Então olha lá. Quais são as equações booleanas que nós temos aqui para DA, por exemplo? Quando a gente pega aqui, olha, o DA, tá vendo aqui os minterms que a gente vai ter aqui? Ele elimina bastante, né? Então ele vai ter uma expressão aqui na qual o C está fora, tá certo? E quem mais está fora aqui? Aqui temos o BA, aqui só alterou o B aqui, né? Ou seja, ele é igual ao A. Ou seja, eu coloco o meu A, o meu D vai ser igual, vamos voltar lá? O meu DA, tá certo? Vai ser igual ao meu A+, que é esse cara que está aqui. Tá certo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tá? Então, é a forma que nós colocamos ele para começar a contar. Então, essa é a primeira equação, está aqui a forma da gente escrever o circuito. Por que ele é síncrono? Por que ele é síncrono? Ele é síncrono por quê? Porque todos os flip-flops atuam com a mesma borda de clock. Tá claro, gente? Tem alguns detalhes aqui que a gente pode parar e pensar, não é? Porque, por exemplo, para esse sinal de cá, o meu A entrar aqui, vamos ver, aqui é o DB, né? O meu B+, que esse que aqui está. Qual que é o estado do meu B+, né? O DB. Vai ser o B, tá certo? Que está aqui entrando aqui nessa porta. A, onde está o A? Aqui está o A. Tá claro, gente? Então a forma, aí eu coloquei aqui uma porta short, tá certo? Aqui, a forma de nós representar. Eu estou olhando o circuito, estou olhando a equação, né? Mas aqui, vamos olhar lá para a tabela verdade. Então, tá bem claro aqui quem que é o DB, tá certo? Que é o meu B+. Não é isso? Então, a gente olha para cá. Então, a gente coloca essa porta o exclusivo, né, para poder pegar o sinal de A, vocês estão vendo aqui, ele entra por aqui, e o sinal de B. No caso do C+, ele começa a complicar um pouquinho mais, né?
porque ele tem que ter uma lógica implícita para que a gente possa fazer a mudança de décadas, certo? Cada década que está aqui. Depois eu vou mostrar isso aqui, como que a gente pode emular isso aqui, um diagrama de tempo. Alguém tem alguma dúvida de como que nós chegamos até aqui? Pedro, não entendeu muito bem como ele começa a contagem. Você coloca algum valor lá dentro como 000 para garantir que ele não comece um número aleatório? Sim. Você fez uma observação muito importante, que é a seguinte: vamos, por enquanto, assumir que todos os registradores têm 0, tá? Vamos assumir, ou seja, é o que você acabou de falar, eu dei um clear nele. Num registrador prático, que eu vou mostrar, eu não sei se eu vou mostrar aqui, mas registradores, contadores comerciais que a gente compra, tem um botão de clear. Aí o que você vai? Você zera ele, tá? Então a sua proposição é correta, a sua preocupação é pertinente. Então você garante que ele comece em 000 com um botão de clear. Você vai lá, zera todos os seus flip-flops, então o seu registrador está zerado. Mas aí aqui a gente precisa meio que dar uma... Posso usar a palavra semente? Então ele tinha 000. Eu coloco uma semente aqui, esse 1. Claro, né, eu estou aqui viciado com a questão de cifrador e tudo mais, e números aleatórios. Então eu coloco essa semente aqui nessa porta. Ou exclusivo por quê? Porque eu já sei que eu tinha 0 aqui. Tá? É o que você colocou, viu, Pedro? A gente coloca, assume que os estados deles todos são iguais a 0. Então o A é igual a 0. Quando eu coloco o 0 aqui, o próximo estado que eu vou ter, na hora que ele comutar, ele vai passar a ser 1 aqui. E aí que ele começa a contar. Porque ele joga um para cá e eu vou fazer esse passo a passo. Tudo bem? Então vamos ver como é que isso aqui funciona. Aqui eu coloquei mais um bit ainda, tá? Então aqueles... os desenhos eles parecem tão diferentes, mas é a mesma coisa. A diferença é que daqui o menos significativo está à direita e o mais significativo está à esquerda, como deveria ser. E esse aqui eu peguei do CATS, onde o menos significativo está à... Eu falei esquerda, mas na verdade eu quis dizer direita. Deixa eu repetir. Aqui o menos significativo está à direita, como a gente está mais acostumado a ver, né? C, B, A, e o mais significativo está à esquerda. Aqui está ao contrário, o mais significativo está à direita e o menos significativo está à esquerda. Eu só aproveitei as figuras. Então, observe que o menos significativo, o alto 1, é igual ao A desse diagrama que está aqui, e o A é aqui, tá vendo? Então ele está idêntico. Só que eu acho que a leitura desse daqui talvez seja um pouquinho mais fácil da gente fazer. Então, para esse, a gente tem essa semente, estou chamando assim, né? Para a gente poder começar, primeiro a gente garante que está todo mundo em 0, né? Como o Pedro colocou. E eu começo, né, as bordas positivas, de forma que esse começou com D igual a 0, né? Então, na hora que eu der a primeira borda, eu vou ter 0 e 1, de forma que eu comuto aqui o primeiro algarismo, que vai ser o 1, e os demais estão em 0. Então, vamos ver como é que isso aqui funciona. Então, eu fiz um diagrama de tempo bacaninho. Então, muito bem, aqui é o estado no out 1, 2, 3, 4, está representado aqui nesse canto superior direito, a primeira borda de subida, e aí eu vou começar a simular. Então, Pedro, voltando ao que você colocou, está todo mundo em 0, né? Antes da borda. Só que eu vou dar a borda, mas aqui, se está todo mundo em 0, então a saída dessa porta ou exclusivo já me garante que eu tenha um 1 na entrada. Então é aquela forma que eu chamei de inicializar o sistema. Então beleza, então na hora que eu comutar a borda, o que ele vai fazer? Vamos lá. Ele joga aquele 1 para cá, se ele jogou ele para cá, ele colocou 1 aqui. Agora, 1 e 1, ele vai me garantir o 0 aqui. Ele tem um 1 aqui para essa outra, mas como aqui eu já tinha um 0, o que ele vai fazer? Ele vai me jogar um 1 aqui. Ou seja, já está preparando o próximo ciclo. Tá? Esse negócio é bacana como é que ele funciona. Então vamos lá. E o resto aqui tudo era 0. Então o que vai acontecer agora? Ele vai carregar esse 0 aqui. Ele vai carregar esse 1 aqui. Então vamos ver como é que isso acontece. Pronto. Foi exatamente isso. Então ele colocou o 0 aqui. Agora quando o 0 está aqui, né, no alto e 1, a saída dessa porta short
passa a ter o valor 1. Mas a palavra que está escrita é o 0, 0. Vamos olhar aqui, ó, 0, 0, 1, 0. Essa minha linha alto 1 está para cá, 0. Essa minha linha 1, ela entra aqui e ele faz com que esse 0 e 1 me gere um número 1 aqui. Por quê? Porque agora o próximo algarismo vai ser 1, 1, não é isso? Depois desse daqui. Então ele já está preparando um outro 1 aqui para poder entrar. E os demais estão iguais a 0. Muito bem, isso foi o que acabou de acontecer agora. Quando este for igual a 1 e este também for igual a 1, pronto, aqui eu coloco o 0. De novo, agora ele está começando a preparar. Agora, o que mais que a gente deve observar? Temos aqui um número 1 e temos aqui também o número 1. Desculpe. Então, nessa porta ou exclusivo, agora eu vou ter um 1 e um 0, que vai me garantir um 1 aqui. Estamos começando a encher esse outro bit, que é o que acontece no ciclo 5 seguinte. Ele está com 1 aqui agora. Agora, essa porta end aqui, ela tem 3 entradas. Então, só quando a gente completar 1, 1 e 1, que ela vai poder comutar, não é verdade? Então, essa porta end é para poder comparar todos aqueles bits. Quando todos forem iguais a 1, aí está na hora dela comutar, mandar todo mundo ficar 0. Que a gente completou a dezena, vamos chamar assim. Aqui acabamos colocando esse outro aqui. Enfim, alguém tem alguma dúvida como que funcionou esse registrador, esse contador, gente? Ele conseguiu contar direitinho. Fiz um de 4 bits. Alguém tem alguma dúvida? Antes de eu entrar no Verilog. Que agora eu vou mostrar ele no Verilog. Alguém tem algum problema? Então vamos passar para o Verilog. Como que a gente faz? Aí olha só. Aí você vai até falar, poxa vida, mas isso aqui você tá roubando, né? Porque olha como é que é muito mais fácil. Eu já associei aqui meu registrador com 4 bits, beleza? Olha lá. Meu registrador com 4 bits. É o meu contador, né? Que eu vou atualizando. Se for um reset, um clear, né, Pedro? Aqui ele vai e joga todos os meus Cout iguais a 0. Meu 4 bits eu já... O meu contador, né? Count, né? Eu falei Cout, não é count. Não estou nem lendo direito. Então, o meu contador, ele inicializa aqui. Senão, ele incrementa. E quando ele chega ao máximo, ele rebobina. Vamos dar uma olhada um pouquinho no test bench deles? Então tá, aqui tá claro, né? O módulo dele, né, desse contador binário de 4 bits, está bem tranquilo, não tá? Está bem fácil da gente entender. Agora, de novo, eu também tenho dificuldade com isso, a forma de escrever os test benches. Então nós temos aqui o registrador, né, que é o reset e o clock, né, e tem esse fio aqui que é o nosso contador. É que eu estou pensando quase que em termos de barramento, tá? Estou pensando no barramento. Eu estou pegando todos esses números, todos esses 4 bits de uma vez. Então vamos dar uma olhada. Então ele comuta aqui o clock, né, que ele está fazendo aqui, né, tem um espacinho, né, com o período aqui de 2, né, porque cada semi-período eu tenho um atrasozinho de 1. Eu monitoro aqui, né, o que está acontecendo, né, o reset, o count, o contador, e pronto. Ele vou contar até 30, né, e parar. Tá? E dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos, eu vou atualizar em cada momento. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, eu cheguei nos finaizinhos aqui, tá vendo? Olha, vocês estão vendo aqui, ele atualizando o contador. E quando ele chegou nesse daqui, vocês percebem que ele parte, né, desse 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, e ele dá a sua rebobinada, por assim dizer. Então ele estava no 1, 1, 0, 0, coloquei um aqui, passei para esse. Então, antes de chegar nesse daqui, ele já rebobina.
tá? E essa aqui seria a forma de onda, né? Eu não sei com quem eu conversei essa semana, né? Eu coloquei aqui, em vez de mostrar aqui, olha, essa é a opção aqui no Radix aqui, em vez de você colocar hexa, que ele escreveria o número em hexadecimal aqui, eu pedi para botar binário, porque eu quero saber o que tem em cada flip-flop. Tá? Eu quero saber. E de novo, ele vai comutando, né? Ele vai comutando toda vez que ele sobe, né, no positive edge, né, no ciclo de subida, ele vai e dá o seu incremento. Então é um modelo, estou chamando aqui de comportamental, por quê? Porque é só isso que eu estou fazendo, não é isso? Vocês podem até estar pensando, gente, é a coisa mais banal do mundo, isso aqui eu já sabia fazer em C. Verdade. Só que agora o que eu quero que vocês parem e pensem por um momento é o seguinte: este comando, quando escrito em Verilog, se você compilar ele e mandar gravar em uma FPGA, Field Programmable Gate Array, ele vai construir aquele circuito, tá? Então, não é simplesmente um contador no sentido semântico que a gente está colocando aqui das instruções para um processador. Não. A linguagem Verilog, ela faz com que, quando eu escrever numa placa FPGA, um chip, né, FPGA, eu vou configurar contadores lá de forma, esse aqui vai me passar qual que é a fiação deles, tá certo? Então, o grande negócio de FPGA é que, e aqui eu estou começando no nível mais básico possível, né? E ele tem que ser mais simples, né? Senão fica muito complicado a gente aprender. Mas no nível mais básico possível, é isso que ele está fazendo. Ele vai lá e escreve. Tanto é que as FPGA não tem um número muito grande de portas, porque ele ocupa muito espaço. Tá? É diferente, né? O código é o hardware, né? O código ele está instanciado lá da forma de hardware. Aqui, Pedro, você tinha mencionado, olha, essa aqui é uma outra forma, no qual aqui nós estamos aplicando um sinal de reset, né? Então aqui ele é uma forma da gente inicializar ele aqui. Agora você para, mas o que é isso aqui? Eu não estou entendendo. No reset, que eu entro com esse sinal de reset, e o set eu coloquei 1, porque na verdade, eu estou inicializando ele com 1, 0, 0, 0. Tá? E aí ele vai ficar recirculando aquele bit. Como? Dessa forma. Então eu expliquei naquele slide anterior, mas aqui eu estou repetindo ele para vocês entenderem. Então, naquele instante t igual a 1, eu tenho 1, 0, 0, 0. Eu comuto, eu tiro o conteúdo daquele flip-flop, jogo para o seguinte, e aquele que estava lá, né, no QD, ele volta para o QA. Em outras palavras, onde que eu estou vendo isso aqui? Ó? Esse QD que aqui está, né? Esse aqui é o nosso D, ele volta para o A. Tá claro, gente? Alguém tem alguma dúvida? Então, estou tentando trazer para vocês aqui só o diagrama temporal desse contador em anel. Então, vamos ver. Então, é isso que está acontecendo. Vocês estão vendo que depois de 4, por quê? Porque, obviamente, eu tenho 4 flip-flops, eu tenho o sinal retorna. Mas o que a gente está aprendendo aqui? Que ele é síncrono. O que quer dizer que ele é síncrono? Quer dizer o seguinte, todos os clocks eles estão sincronizados. Ele não tem atraso de porta, porque eles estão todos juntos. Aí a pergunta é, mas eu posso fazer um assíncrono? Pode. Eu posso mostrar para vocês depois como que a gente faz um. Esse aqui chama contador em anel Johnson. O que é que ele tem de diferente? Olha lá, aqui a gente está pegando o Q barra. Então o que eu faço? Primeiro 0, 0, 0, 0. Resetei todos os estados D. Só que aqui significa que eu vou ter 1.
Na hora que o 1 entrou aqui, ele vai fazer. Enquanto estiver entrando 0 aqui, ele vai jogando 1 lá, e vice-versa, né? Então, muito bem, o que ele vai fazendo? Como eu mencionei, né, essa entrada aqui, ela já entra com 1, aí eu entro com outro 0 aqui, continua me jogando um 1, depois eu pego esse 0, ele me joga um 1, depois ele me pega um outro 0 que estava aqui no início, ele me joga um 1 até chegar aquele primeiro 1, 4 ciclos de clock para trás, para começar a passar um 0, e aí ele repete. Então vamos ver como é que ele funciona. Então aqui, essa aqui é o contador Johnson, né? Que para mim eles parecem muito mais esses registradores lineares, mas é considerado um contador Johnson, segundo a, a literatura. Né? Então, em um dado momento, é isso que nós temos aqui. Então, por exemplo, no instante t igual a 5, e aqui está me parecendo que é uma borda negativa, não, a borda positiva também. Né? Engraçado, né? Porque aqui parece que está sincronizado com a borda negativa. Achando que tá estranho. Esse aqui deveria ser borda positiva, eu tenho que botar um barra aqui. Tá? Mas está claro aqui, né, gente, o que está acontecendo. Então, basicamente, ele vai se repetindo com 4 unidades de período, né? 4 períodos. Por quê? Porque eu tenho 4 flip-flops. Então, nós temos aqui, olha só, um anel simples é aquele que ele tá com um único bit, né? Então, ele vai circulando esse bit para cá, aí depois ele retorna. O contador Johnson, que pega aquele bloco e começa a passar. Tínhamos também aquele contador binário, né, que é o que a gente está mais acostumado. Né? Tem muitos tipos de contadores que nós podemos criar a partir da lógica sequencial que a gente concatena todos esses flip-flops. Eu posso ter, por exemplo, um contador BCD, porque na verdade o que me interessa não é um contador. Eu não estou acostumado a ver hora no relógio com número hexadecimal. A gente está acostumado, aliás, até com outro sistema, uma outra base de tempo, né, que é a base de 60 unidades para completar um minuto, e 1 minuto, 60 minutos para completar uma hora, 24 horas para completar um dia. Então, a lógica que a gente quiser criar, ela será alterada para que a gente possa contar na unidade de tempo que a gente mais bem entende. O Pedro está fazendo uma pergunta. Isso está um pouco mais atrás na matéria, mas eu ainda não entendi como é feita a sincronia com o mesmo sinal de clock, considerando que tem um atraso de porta. Essa pergunta é muito boa, Pedro. Vamos repetir aqui. Deixa eu voltar. Olha só. Nesse caso aqui, Pedro, você percebe que não tem problema. Por quê? Se você lembra como que funcionava um flip-flop tipo D acionado por borda, tá? Ele só comuta o seu estado na hora que tiver uma transição. Tá? Então, para esse tipo de arranjo, e eu vou desprezar esse pequeno atraso aqui, porque ele pode se tornar importante, ele é síncrono. Tá? Este também é síncrono, porque eles são todos em anel e eles são todos atuados por borda. Este outro que está aqui, eu começo a me preocupar um pouco mais com essa consideração que você está colocando. Porque se eu tiver um atraso aqui, esse sinal atrasou, mas qual, afinal de contas, que a hora que ele vai jogar esse zero? Será que ele vai contar certinho isso aqui mesmo? Porque esse sinal aqui, ele pode estar atrasado ou não. Vamos dar uma examinada aqui. Vamos voltar lá no início, porque o que você está colocando é muito importante, Pedro. Olha só. Perceba que o sinal está pronto aqui. A vantagem desse contador síncrono é que a gente coloca o sinal na saída de cada um desses flip-flops, e ainda que eu tenha um atraso de porta, contanto que o meu período de clock seja muito maior do que o atraso de cada uma dessas portas, eu sempre vou ter aqui o estado atualizado. Então ela deixa de ser um problema. Porque
O flip-flop tipo D, ele só é atuado pela borda do clock. Então, isso ele garante que ele esteja totalmente sincronizado. Então, ali eu não tenho problema de sincronismo. Ficou claro, Pedro? Ou não? Isso aqui, a parte da matéria que a gente trata, isso é a definição dos flip-flops tipo D acionado por borda. Porque tem vários outros tipos de flip-flop, né, que a gente discutiu. E tem LED também. Nesses outros é um problema. Então, o problema de atraso de porta, nesse contador em particular, ele é resolvido dessa forma. Eu garanto que meu período de clock é muito mais longo do que o atraso de cada uma dessas portas short que aqui estão. Isso faz com que eu consiga ter o dado pronto para a hora que chegar a borda do clock. A hora que passou a borda, pronto, acabou. Tá tudo beleza. Tá respondido? O que garante que não dá problema é o disparo por borda e um clock maior que o atraso. Exatamente. O que garante é isso. Por isso que o flip-flop acionado por borda, ele tem essa propriedade. O que tiver, mas é aquela história. O dado tem que estar pronto aqui nessa porta, tá? De entrada. O dado D tem que estar pronto. Se não estiver pronto, o que é estar pronto? Algum tempo já passou depois que essa operação aqui aconteceu. E a forma disso é garantir que o clock ele é longo o suficiente. Então é mais ou menos assim que a coisa funciona. Então, todos esses clocks, esses circuitos, eles não padecem desse problema. Então, se a gente olhar na definição do Verilog, observe esse comando, né? Tá vendo que está aqui no positive edge. Isso aqui é o que está garantindo que esse é um flip-flop, é um contador síncrono. Tá? É um desses detalhes que a gente já tinha feito. Né? A gente já tinha discutido um pouco na sintaxe do Verilog para que ele possa compilar apropriadamente. E, gente, quando eu estou falando aqui compilar apropriadamente, o que eu estou falando? Todos esses comandos aqui, se eu estou falando always at positive edge do clock, begin, faça isso daqui, o que é que ele vai fazer na hora dele compilar? O que ele vai fazer na hora dele compilar? Ele vai pegar e aquela instrução vai gerar esse circuito lá. Então vai gerar isso, vai pegar portas lógicas, portas NAND, uma a uma e conectando elas de forma a gerar isso daqui. Então fazer um contador numa FPGA, ele gasta espaço físico. Beleza? Por isso que é importante que vocês entendam esses detalhes da sintaxe de Verilog justamente por conta disso. Porque o seu código vai virar um hardware. É muito chique isso, né? É muito legal. Vamos passar agora para esse outro contador binário de 4 bits com flip-flop JK. Aí vocês vão falar, gente, de novo, outro tipo de flip-flop. E por que é isso? Bom, em primeiro lugar, o que eu acho legal do flip-flop JK é o seguinte, gente. Esse aqui é uma conexão, tá? Que ele, que ele vai fazer? Ele vai comutar o seu estado, porque eu tenho sempre o J0 e o K, o J e o K sempre iguais a 1. Lembrando, qual que é a tabela verdade do flip-flop JK? A diferença para os demais é que é a seguinte, ele tem esse outro estado no qual, se eu coloco um J igual a 1 e o K igual a 1, ele faz com que o meu Q mais seja o meu Q barra, tá? Então, o estado que tinha aqui deixa de ser 1 e passa a ser 0 e vice-versa. Agora, o que é que eu estou pedindo para vocês darem uma olhadinha aqui? Vocês percebem que o clock só está no primeiro? Então, na verdade, isso aqui está medindo qual que é a frequência do clock, né? Porque, olha só, a saída desse flip-flop, meu Q0, entrou na entrada do clock. E esse é disparado por borda descendente, tá vendo? Ó, primeiro por conta desse desenhozinho aqui, e segundo porque eu tenho essa bolinha aqui. Então, a borda é negativa. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, peraí. Então, quer dizer que ele vai comutar e eu coloco esse outro aqui, nesse flip-flop, e a saída dele neste outro,
Então quer dizer que isso aqui vira um contador binário de 4 bits com flip-flop JK? Vira. Isso é um negócio desse que a gente construiu no laboratório uma vez, só para poder ilustrar isso, né? Então a nossa solução aqui é da gente fazer um Verilog. Escrever em Verilog. Eu posso passar o código para vocês. O que é que nós estamos fazendo? Olha só como que está simples aqui, gente. Está todo mundo acompanhando? Vamos lembrar aqui o que realmente é importante aqui dessa tabela, desse flip-flop JK. Então, olha só, eu coloquei flip-flop JK, tá? Modo flip-flop JK, eu tenho uma entrada S, uma entrada de reset, tá? É a forma que eu coloquei. O meu clock, o meu reset, tá certo? O meu reset. Então, vamos dar uma olhada. Se o meu reset for igual a 1, eu estou botando no estado Q igual a 0. E se o S igual a 1 e o R igual a 1, tá aquele comando que eu tinha mencionado a vocês. Esse é o flip-flop JK. O meu Q mais passa a ser o meu Q barra. Se o R for igual a 1, meu Q fica igual a 0. Se o S for igual a 1, meu Q fica igual a 1. Ou seja, reset, ele faz o Q igual a 0. A entrada de R, isso aqui eu quero garantir que ele seja, que eu estou resetando ele mesmo, tá? Esse aqui, no caso, de eu fazer um reset igual a 1 e o meu set igual, ou seja, ele joga o Q para igual a 0, né? O meu reset igual a 1. Porque eu tenho dois sinais para falar a mesma coisa, né? É exatamente isso. E o meu set igual a 1, ele vai e joga o meu Q igual a 1. É isso. Aí você pode falar, poxa, então isso é comportamental, né? Porque eu não estou nem usando aquelas portas, aquela complicação de aquele monte de porta. Eu não estou usando. E a pergunta que eu já vou respondendo é, então quer dizer que na hora que eu compilar isso aqui, ele vai escolher todo aquele arranjo de portas para poder, de portas AND, NAND, OR e tudo mais, para poder gerar o meu circuito? Vai fazer isso. Mas tá entendido esse módulo aqui, gente? O módulo do flip-flop JK, tá claro? Então vamos lá. Agora nós vamos falar do test bench. De novo, test bench que é o mais difícil. Em primeiro lugar, eu estou interessado num barramento. O que é um barramento? Aqui eu estou chamando o resultado, né? Porque eu estou querendo olhar. Deixa eu voltar. Eu estou chamando de barramento aqui, ó, do Q0, Q1 e Q2. Aqui eu não tenho Q3, tá bom? Eu só tenho três flip-flops. Podia colocar mais, não tem. Aqui é hiper fácil. Se quiser, a gente pode até fazer isso daqui na sequência. Mas vamos lá. Então nós temos aqui esse barramento com 3, porque eu só tenho 3 flip-flops, 0, 1 e 2. Aí nós temos então aqui aquele arquivo de saída para depois eu jogar o diagrama de tempo. Então a gente vai inicializa, certo? Aqui eu dou um passo de um tempo, depois um reset. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos repetir 100 vezes, né? Aqui eu estou comutando o clock com período igual a 10, ou seja, cada semi-período igual a 5. E aí o que é que nós vamos fazer? Prestem bem atenção, gente. Prestem bem atenção. Eu tenho 3 chamadas para 3 flip-flops, tá? Tem o flip-flop 1. Tá claro aqui o que eu coloco? Eu coloco um out. Vamos relembrar aqui o que eu tenho? Entrada set, entrada reset. Eu faço ambas iguais a 1 porque eu quero que ele comute. Isso é o equivalente a colocar essa e essa em nível alto. Então percebam que todos esses aqui estão configurados dessa forma. Neste daqui, essa entrada agora é o clock. Eu tenho uma entrada de reset, tá? E eu tenho uma saída. Esse é o primeiro flip-flop, esse que está aqui. Agora a saída dele, eu vou colocar na entrada do clock do outro. E aqui está. Essa saída eu coloco na entrada deste outro flip-flop aqui. Tem um sinal de reset, por exemplo. Tá? Isso aqui é saída, tá claro, gente? Então ele vai pegar... eu não estou fazendo nem essa declaração aqui. Se vocês olharem, eu não estou nem declarando essa variável. Então é um sinal de saída, eu já jogo ele aqui na entrada. Tem um reset, auto 1, jogo aqui para esse outro. Reset, auto 2. E aqui, o resultado é esse que está aqui embaixo.
Ficou claro, gente? Então aqui vocês já podem ver que eles já estão atualizando o flip-flop, o estado do registrador, e ele está fazendo a contagem. E aqui, olha que interessante. O que é que ele está fazendo? Eu estou olhando o primeiro, ou seja, ele comuta apenas na borda descendente. Onde que isso aqui está definido? Olha lá, gente, ó, negative edge, tá? Está escrito aqui, borda negativa, tá? Aí ele comuta. Então vamos lá, o clock comutou para baixo, comutou, negativo. Aí aqui comutou, mas só que não mudou nada. Aqui ele subiu, né? Então, de novo, comutou. Então esse é o primeiro flip-flop. Então vocês percebam que na prática, o que é que ele está fazendo? Ele está dividindo a frequência por 2. Olha só, esse primeiro flip-flop divide ela por 2, esse outro aqui divide, esse segundo flip-flop divide essa aqui por 2, ou seja, o clock original em 4, e esse daqui divide em 8. Então, se eu fizer dessa forma, vocês percebem que eu estou conseguindo fazer a minha contagem da forma que eu havia concebido, né? Porque quando eu olhar aqui, olha, aqui é um momento. Então vamos dar uma olhada. Então, peraí, aqui eu preenchi aquela primeira, estou chamando de centena, mas na verdade, né, o bit igual a 3. Aqui eu preenchi ela, depois eu zero. E a hora que a gente chegar aqui, olha só, esse aqui é a hora que estão todos iguais a 1. 1, 1, 1. Aqui ainda não, né? Aqui eu estou com a 0, 1, 1. Até eu chegar no momento que eu estou com 1, 1, 1. Tá claro aqui, gente, o que aconteceu? Alguém tem algum problema? Então temos 0, 1, 1, depois temos 1, 0, 0, depois temos 1, 1, 0, depois temos 1, 1, 1. E aí que esse registrador funciona dessa forma, desse contador. Alguém tem algum problema? Qual a diferença então, gente? A única diferença deste para os demais é que agora eu tenho esse clock que está aqui. Vamos dar uma olhada na definição. De novo, ele comuta com essa borda negativa. E a pergunta que fica é a seguinte, mas será que cada um não tem um atraso? Isso não está refletido aí, né? Então, esse é um ponto que aqui deve haver um certo atraso. Por quê? Porque temos que somar esse intervalo de comutação ao atraso desse sinal ficar pronto. Então, esse clock, ele não vai certinho na mesma borda do clock de entrada. Apesar daqui, se a gente der um zoom, a gente não está enxergando isso. Então, esse é um outro detalhe que eu não estou explorando aqui, mas é um outro ponto que nós temos que considerar, tá bom? Agora, vamos agora caminhar para o finzinho da aula. Alguém tem alguma dúvida até esse momento, gente? Que agora eu vou entrar em um outro tipo de contador, vamos chamar assim, ou registrador. O termo correto é um registrador com retroalimentação linear, que é esse que aqui está, que se chama, né, o Linear Feedback Shift Register. O que esse daqui está fazendo? Esse daqui, ele foi inicializado, né, com uma palavra qualquer, ele tem um dado polinômio, e aqui os bits estão andando daqui da esquerda para a direita, tá certo? Então esse 1 joga para lá, e aqui o que é? Aqui é o número que o número de estados possível que esse tipo de registrador ele vai ter. Por quê? Porque ele tem 65.535, porque justamente nós temos 16 bits. Não é isso? Esse estado que está aqui, olha, AC1 hexadecimal, né? Aí você vai me perguntar, como é que converte esse número que está aqui em hexa? Eu não consigo fazer de cabeça não, gente. Não consigo fazer não. Esse aqui eu consigo, né? Tem um 1 aqui, eu estou vendo esse A. E tem um 1 aqui, eu estou vendo esse 1 aqui. Mas o resto eu não... Eu confesso que eu não consigo colocar ele aqui não dessa forma.
tá certo? Mas vamos dar uma examinada aqui. O que acontece? Quando eu pego estes estados que estão aqui, os estados vou chamar do flip-flop 14 e do flip-flop 16, eu posso fazer um XOR dele com o estado do flip-flop 13, tá? Então eu estou amostrando esses elementos aqui, o 13, o 14, o 16 e o 11, e esta combinação eu jogo para o realimento. E aí a pergunta é, então peraí, então quer dizer que essa lógica toda maluca aqui, ela vai me gerar uma série de Fibonacci, ela vai gerar uma série de Fibonacci. E o que é interessante é que, dependendo do clock, ela não vai se repetir, o período dela depende do seu período, né? Se tiver 65, desculpa, 128 kHz, em um segundo, né, ciclando isso daqui, que é um clock relativamente modesto, né, significa que a cada 65.535 ela vai se repetir, né? Isso é o que é o que ela repete. E esse aqui é o polinômio de feedback que lá está. E aí a primeira pergunta é, poxa, então quer dizer que esse é um número pseudo aleatório? Ele é um número pseudo aleatório porque ele tem uma lógica determinística de você preencher cada um desses valores do registrador. Lembrando, gente, que aqui eu posso fazer um tap, né, seja no bit 16 ou no 1, tanto faz, um deles qualquer, eu posso pegar aqui e aqui a saída dele eu faço um short para minha mensagem. Esse aí é o trabalho que eu estou querendo colocar para vocês, tá certo? Agora não tenho mais um OTP, eu substituo o meu OTP porque é muito difícil, muito caro eu colocar um gerador de números verdadeiramente aleatórios e mais uma série de outras questões, né, práticas. Então isso aqui é o que se utiliza. Eu coloco uma semente que aqui está, né? Eu coloco uma semente e aí eu começo a rodar ele. Então quando eu tenho lá meu dispositivo Bluetooth que eu quero parear, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o pareamento nada mais é do que eu carregar um LFSR dessa natureza com outro e aí eles vão começar a se comunicar, né? Então, essa é a aplicação dele, nesse Stream Cipher. Né? E a criptografia militar, mas não é só na militar, né? Mas ele tem esse fluxo de saída, né? Esse stream bem uniforme. Mas ele é um sistema linear e a criptoanálise, né? Ela é relativamente fácil. Em outras palavras, eu consigo decifrar. Aí vocês devem estar só pensando, mas espera aí, o Bluetooth, como é que com um polinômio daquele lá, daquele tamanho, alguém ainda pode decifrar? Aí que entra naquele antigo debate, né, de quantos bits realmente eu preciso para poder cifrar uma mensagem. Depende do que está em jogo, né? O que é que está em jogo? Alguém que vai apertar um botão vermelho e disparar um míssil, ou você querendo escutar sua música no seu, com seu headphone que tem Bluetooth. Então, acho que a pergunta é mais ou menos essa. Do ponto de vista comercial, do ponto de vista militar, a forma ela é complexa. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é que essas são as aplicações. Em que eu tirei do Wikipedia, viu, gente? Para vocês não acharem que a gente alguma coisa. Então, por exemplo, olha só, todos esses protocolos de transmissão digital utilizam o LFSR, todos eles aqui, tá? Todos. Televisão digital funciona à base de LFSR. O que mais? Olha aqui, HDMI, né, 2.0, é o outro. CDMA, que a gente tinha isso, né, agora a gente já está no GSM, mas tem algumas áreas mais remotas do país que a gente ainda utiliza CDMA, que é uma outra forma de você fazer esse tipo de cifragem. Sendo que no caso do CDMA, ela é mais curioso ainda, que ele faz isso, para a coisa ficar mais complexa ainda, ele ainda faz isso mudando a frequência, ela fica pulando a frequência dentro de uma banda.
Então ele ainda faz isso. Tudo isso para poder cifrar, porque um dos maiores problemas da telefonia celular se alguém vai dar linha cruzada, né? A pessoa não quer evitar isso, como é que você garante isso? Então esses processos são muito sofisticados. E todos eles, por exemplo, o caso do CDMA é um exemplo clássico, né, de ocupar a banda disponível. Uma forma de você ocupar é máxima entropia. De novo, tudo é Shannon, né? Tudo é que a banda que nós temos disponível para que você consiga ocupá-la, você quer que cada um tenha um protocolo de cifragem distinto. Distinto não, uma palavra distinta, para você poder ocupar, maximizar a entropia. Esse aqui acho que não é nem da época de vocês, SCSI, isso é um negócio antigo, que só... Mas o USB 3.0 e é 802, né? Esse aqui é o Wi-Fi, né? Também é outro. Bluetooth Low Energy, né? Que esse é um outro... é um outro Bluetooth que é utilizado muito em sistemas de internet das coisas, que é utilizado, e também, né, GPS, GLONASS, são outras formas. Aqui o GLONASS é o que está falando que eu tinha mencionado, o Frequency Division Multiple Access. O GLONASS acho que é o russo, se não me engano, tá? Que gera o sinal de GPS. Então, esses aqui são algumas das aplicações. E agora, um outro trabalhinho, né, é vocês fazerem um LFSR. Eu vou passar para vocês, né, um trabalhinho para vocês fazerem um LFSR com Verilog. Eu estava fazendo, mas aí não consegui terminar antes da aula. Não ficou pronto. Mas eu posso mostrar para vocês aqui alguma coisa, se vocês tiverem interesse. Alguém tem alguma pergunta para fazer, gente? Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento? Antes de eu mostrar para vocês como é que é compartilhar aqui na tela. Vocês têm, gente? Vocês estão escutando a... Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tá claro o sistema, gente? Tá muito difícil ou vocês têm algum questionamento? Tem algum problema? Então, gente, eu acho que hoje era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Tá tudo tranquilo, né? Beleza. Então, hoje era mais ou menos isso que eu tinha de passar para vocês. O que vocês já me colocaram, né? O Rafael que me colocou, que eu preciso colocar esses trabalhos já na nossa plataforma. Então, eu vou passar para vocês, tá? Amanhã cedo eu pretendo já estar com essas questões já colocadas para vocês e alguns exemplos de código. Vocês podem se sentir à vontade para usar o que tem na internet, gente. O Verilog assim como código, né? Hoje em dia é muito simples você tentar analisar código dos outros para poder aprender mesmo, né? Para a gente ver como é que faz. E tem essa plataforma, né? O EDA Playground, que é uma plataforma gratuita para a gente poder fazer esses trabalhos, né, de Verilog. E por fim, a última coisa, né, que eu vou também colocar, né, no nosso trabalho é uma forma da gente conseguir aferir o grau de aleatoriedade, né, das mensagens. Em outras palavras, se a gente conseguisse decifrar a mensagem, se tem chance ou não tem chance. Então, mais para frente, a gente vai fazer parte, né, do trabalho, como que nós vamos descobrir se tem algum padrão na mensagem. Se a gente consegue decifrar não, aí tem outras técnicas. Eu estou pedindo ajuda para o professor, né, o Ian, um colega nosso,
para ver se não existe nenhuma coisa na internet, algum software já codificado para a gente, por exemplo, tentar cifrar uma mensagem e descobrir qual que é o OTP, ou descobrir o polinômio para poder do LFSR, tudo isso teve gente que já fez isso, sabe? Tem gente cujo passatempo é tentar quebrar mensagens, né? Tipo um Turing da vida aí. Então é mais ou menos isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Se vocês tiverem algum questionamento, vocês podem colocar. A próxima aula eu estou querendo fazer a aula de exercícios. A gente revisar tudo, porque nós já estamos aí chegando, né, tem mais algumas semanas. Então a gente está chegando ao fim, né, desse semestre muito estranho que a gente teve. E tem alguns pontos para a gente poder fechar o semestre, né? Máquina de status é um deles, depois tecnologias de SRAM, por exemplo, DRAM, alguns outros pontos vocês vão ver também em OCE, nos cursos de organização de computadores, mas era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Tá bom, gente? Se vocês não tiverem mais alguma pergunta, eu vou parando por aqui.